Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes, ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, você já observou que tem pessoas que fazem uma coisa que não é boa? Tem gente que... Deixa eu olhar aqui para o rosto das pessoas que estão aqui para ver quem que faz isso. A Neide. Faz o quê? Deixa a casa fechada o dia inteirinho. Deixa a casa fechada o dia inteiro. Claro, fechar a porta às vezes é necessário. Mas a gente que, por exemplo, no meu caso, eu morei muitos anos na roça, no interior. E como era gostoso, depois que o dia amanhecia, a gente abria a janela. Abria a janela, alguns falavam para ventilar. Claro que abria a janela para ventilar, trocar o ar, né? Mas abrir janela tem um sentido simbólico muito profundo. Quando você abre a janela, o que acontece? Você abre também a sua cabeça. Enquanto você está com a casa toda fechada, aí entra um ou outro e fala para você o que está acontecendo lá fora. Aí você cria uma imagem fechada do que está acontecendo lá fora, dentro um pouquinho da visão psicológica. Mas quando você abre a janela, aí você começa a ver. Ainda que você não abriu a porta para sair, mas a janela já faz você respirar lá fora, já faz você enxergar lá fora a imensidão.
Não sei se quem aqui já teve, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de noite, às vezes, deitar com a janela aberta. E tem época que a gente é premiado com a lua, né? Que traz tanta revelação pra gente. Revelação que eu falo assim, tantos mistérios, tanta nostalgia, né? As estrelas. Mas de dia também você abre assim a janela, coisa maravilhosa. É muito bom mesmo. Inclusive terapeuticamente, além de espiritualmente, né? Terapeuticamente. Dá vontade de sair, né? Às vezes o doente sofre um pouquinho por isso, está lá acamado, eles abrem a janela, eu não posso sair da cama e ver aquela beleza lá fora, mas já traz um contentamento para ele. Abrir as janelas. Quando você abre a janela, agora que a gente começa a entrar no que eu quero falar hoje. Você começa a perceber o que, nem é só perceber, você começa a constatar. Constatar o quê? Que tudo é mais do que você pensa. Esse é o grande segredo nosso. Descobrir, abrindo as janelas da mente, abrir a janela do coração, abrindo as janelas da alma, a gente começa a constatar que tudo é mais do que a imagem que a gente criou na cabeça. Daí gera então a libertação. Você tem que abrir não só a janela da sua casa. Você tem que abrir a janela da sua cabeça, a janela do seu coração, a janela da sua alma. Tem gente que abre até só um tiquinho da janela da cabeça, mas deixa fechada a janela do coração. Se você não abrir a janela do coração, vai ser tão difícil perdoar. Se você não abrir a janela da alma, vai ser tão difícil você crer. Abre essas janelas. Você começa então a constatar que tudo é mais. Sobretudo, Deus. Quando a gente começa a entender por gente, e a nossa família nos ensina. Mas aqui eu vou dar para vocês uma orientação bem pedagógica mesmo, como se fosse escola quase. Tudo que as pessoas nos ensinam, elas nos ensinam numa dimensão maior. E nós captamos aqui dentro do nosso tamanho. Você entende? Se alguém falar para você uma coisa, enquanto ela está falando, você está construindo aquilo do seu tamanho. A coisa não, você não consegue captar o que a pessoa fala do tamanho daquilo que ela está dizendo. Você vai formatar aquilo, você vai colocar aquilo do seu tamanho. Então, desde pequenininho, nós aprendemos sobre Deus. E nós fomos criando na nossa cabeça, no nosso coração, as nossas ideias. Eu queria falar a palavra imagem, mas muitos acham que quando se fala imagem está falando de santo, né? Então vamos falar ideia, mas é imagem mesmo. A gente vai criando essas imagens, essas ideias sobre Deus. E o que a gente faz com Deus? A coisa mais... E ninguém escapa disso, todo mundo faz isso com Deus. Desde o começo da vida. A gente diminui Deus. Nós encaixamos Deus dentro daquilo que nós conseguimos. Nós achamos que Deus é do tamanho que a gente pensa. Deus é isso. Deus tem isso aqui é Deus. Não é que nós estamos errados de encaixar Deus do nosso tamanho, que isso é humano, pelo menos assim. Mas chega um momento na nossa vida, a partir de direção espiritual, e cabe ao diretor espiritual fazer isso com vocês,
ajudar você a abrir as janelas. Abra a janela que você vai ver que Deus é isso que você pensa. Porém, Ele é mais. Quando fala mais, significa, então não é nada disso. Não é nada disso. Ele é tudo isso e mais. Deus é mais. Você imagina se Deus fosse só do tamaninho que a gente pensa? E o mais engraçado que sobre Deus, a gente vai crescendo e várias coisas a gente vai modificando. Mas costuma Deus, a gente, com 6 anos, a gente começa a ver Deus como aquele papai do céu, daquele tamaninho, passa para 7 anos, passa para 10, passa para 40, passa para 50, passa para 65 igual o Ivo, passa para 90 igual o Mirto, passa para 80 e tantos igual a Penha. Mas o Deus que a pessoa tem na cabeça costuma ser o Deus lá dos 6 anos, ali quando ele começa a entender de Deus. Não entende que Deus é mais, porque as janelas estão fechadas. Minha terra a gente tinha a mania de fechar a janela e tinha umas tramelas. Vocês conhecem tramela? Tramela. Um dia eu fui na casa de um bispo que gostei tanto da simplicidade dele, e a casinha dele era feita com a janela ainda de tramela, e a tramela não estava... Tem umas tramelas que depois elas ficam bamba, né? E elas fazem de tudo, menos fechar. E a tramela da casa dele estava assim. O Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu há poucos tempos, lá de São Félix, do Araguaia, morava numa casinha simples mesmo. Ele nem muro tinha, nem cerca de arame. Ele disse que não podia pôr cerca não, que cerca é coisa do diabo. Essa é a mentalidade que ele tinha, muito bonita até. Mas Deus, a gente então coloca as janelas. Na minha terra tinha tramela, mas tinha gente lá na terra do Gilmar. O Gilmar lá eles colocam na tramela, não, lá na terra dele. Hoje eu já vi para a cidade, gente. Eles colocam aquele travessão na janela, falam assim, isso aqui é para não abrir mesmo. Sem contar que tinha uma espingarda lá ainda, que se tentasse abrir, tinha espingarda. Abrir as janelas. Você começa então a descobrir que Deus é mais. Você pega, quando morre uma pessoa que nós amamos, a primeira coisa que vem é aquela visão fechada de Deus. Que Deus fechado, porque nós temos em nossa cabeça, com a janela fechada, que Deus não podia deixar aquela pessoa morrer. Não é assim? Que Deus não pode deixar que a natureza siga o seu ciclo. Que Deus tem que entrar e impedir. Na medida que você abre a janela, você vai vendo, você vai descobrindo um Deus que é mais, você vai vendo que Deus respeita a ordem da natureza, mas Ele está ali no final das contas para acolher. Olha que Deus que nós temos. Ao invés de ser um Deus fechado, um Deus aberto, que todos os que morrem vão para Ele. Deus é mais. Colocamos às vezes na nossa cabeça que Deus é maior. Eu concordo com isso, até a própria Bíblia diz, Deus é maior. Porém, quando fala que Deus é mais é até melhor do que maior, né? Vamos usar esse esclarecimento. Ele é mais. Senão vai fazer igual que a pessoa chegou perto de mim e disse, olha,
De vez em quando acontece isso, às vezes, pessoas que cometem pecado e vai confessar e fala: padre, eu sei que eu não mereço o perdão. Até aí está certa, né? Nós somos perdoados, não é porque nós merecemos, não. Mas aí ela tem uns que cometem um erro maior, um erro de fato. Diz assim: eu sei também que talvez, possivelmente, Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Aí você já está errado. Deus é mais. Ele não é do tamanho do seu pecado. Eu terminei de ler um livro semana passada do Leonardo Boff, O Despertar da Águia. O título do livro é isso. E ele fala bonito lá uma coisa, diz que dentro de nós temos um buraco, na nossa alma tem um buraco, mas é um buraco tão grande, tão amplo, que só Deus cabe dentro dele. E como Deus é infinito, esse buraco é um buraco infinito, não é um buraquinho, não. Essa coisa. E Deus é mais. Ele é tão mais que ele faz o que a gente não compreende. Deus é mais amor, Deus é mais perdão, Deus é mais vida. Olha o que Jesus fez quando ele esteve aqui nesse mundo e deixou para nós. Jesus chegou e disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenha plenamente, em abundância. Mas depois ele foi mostrando, a grande missão de Jesus foi essa: ir de pouco a pouco, mostrando para as pessoas que Deus era mais. Chegou ao ponto de não só falar que ele veio para que todos tenham vida, mas e não só vida em abundância. Tem uma coisa que é mais do que vida em abundância, que é a vida eterna. Olha, Deus sempre mais. E quando se fala em eterno, significa que não tem parâmetro, né? Não tem um limite. Não tem jeito. Deus é mais. Por isso que a gente nunca conhece Deus total, né? Que Ele é mais. Quando você chega e fala: agora sim. Um dia o Ivo mesmo, ele fez um curso e ficou lá uns 8 dias, esses cursos que dá aí, e tem pessoa que quando vai fazer o curso, volta do curso parecendo que virou Deus. Chegou na paróquia querendo ensinar para o apostolado, para o grupo de jovens, para a catequista, para o padre, ainda disse: se o bispo vier, eu também dou uma aulinha para ele. Chegou com tudo mesmo na paróquia. Tem gente que quando faz esses cursos assim, você sabe qual que é o melhor curso que tem? O melhor resultado de um curso é quando você termina de fazer, que a gente tem que fazer os cursos mesmo. Quando você termina de fazer o curso, você falar aquela bonita frase que o filósofo disse, né? Eu só sei que nada sei. Significa, esse curso serviu para mostrar para mim que tudo é mais, que eu preciso continuar avançando, conquistando, progredindo, evoluindo. Quando fazia teologia, teve um curso desses rápidos, de aramaico, na PUC. Rápido assim, parece que era de 2 semanas. E eu fiz esse curso na ocasião. Hoje não sei nem mais o que é aramaico. Curso de língua, depois que você faz e não entra na prática, você parece que nunca fez. Mas encontramos lá nesse curso Dom Helder Câmara. Estava lá com aquela, ele usava a batininha, né? Aí nós, eu era seminarista, e seminarista ficou muito curiosa. Perguntamos para o Dom Helder: mas escuta, o senhor aqui? Ele era um pequititinho assim.
Mas o senhor já não sabe tudo? Que é isso, meu filho? Se eu estou aqui é porque eu não sei. E eu sei que quando acabar isso aqui eu vou continuar não sabendo. Olha o que é a pessoa. Mas não é que não vai saber. Eu adquiri mais. Adquiri mais. Porém, isso que eu adquiri não é o todo, né? Porque sempre a coisa é mais. Deus é mais. Quando você está rezando, não sei se você já aprendeu a fazer oração em silêncio. A oração de silêncio é a melhor oração que tem. Você parar e silenciar ali por um bom tempo. Naquele silêncio você vai descobrindo como que Deus é mais. Mais ainda. Mais presença. Olha que maravilha, Deus é mais presença. Deus é mais criador. Deus é mais reconciliador. Deus é mais, sempre mais. Nós vamos ouvir uma música agora. Que fala exatamente isso. Deus é mais. Preste atenção, se você souber cantar, canta também essa música. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais amor do que minhas mágoas. Deus é mais sorriso do que minhas lágrimas. Deus é mais tudo que não consigo ser ainda. Deus é o ponto de chegada, Deus é o ponto de partida. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais.
Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais coragem que os meus medos. Deus é mais transparente que os meus segredos. Deus me completa, Deus me levanta. Se vacila o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. Essa música é quase uma oração, não é? Muito forte, muito bonita, muito profunda. Deus é mais. Devíamos de carregar isso na nossa consciência. Deus é mais. Nada se esgota. Nada não tem jeito. Deus é mais. Quando a gente está tudo, parece que destinado à ruína, Deus é mais. E transforma aquela ruína em um novo recomeço. É a vida, né? Deus que é mais. Esse Deus é mais que Jó acreditou e que sustentou Jó. Esse Deus que é mais que sustentou Moisés na condução do povo. Esse Deus que é mais que sustentou Maria com toda a trajetória. Esse Deus que é mais que sustentou e incentivou, motivou os inúmeros mártires. Mas, meu irmão, minha irmã, para você não só pôr na sua cabeça que Deus é mais, você precisa fazer o quê? Enxergar isto, constatar. Tem uma coisa que só você pode fazer para poder enxergar isto. Só você pode fazer. É abrir a janela. Porque a janela está com a tramela do lado de dentro. Eu não consigo chegar e abrir a janela da sua casa. A tramela está lá dentro. Você fala, mas empurra com força que arrebenta. Mas se tiver igual na casa de Gilmar lá, o travessão. Não consigo. Diz que Deus está todo dia. Aquela imagem do bom pastor, né? Todo dia Deus está ali na porta, com essa coisa do dedo batendo lá na porta ou na janela. Hoje a gente chega na casa, hoje a gente bate, aperta a sirene, como é que chama aquilo? Campainha. Antigamente a gente batia batia a palma. Quando ninguém atendia, a gente batia na janela, na porta, na janela. Ou de casa. Deus está aí, esse Deus que é mais está batendo na sua janela. Abre essa janela, constata. Quando a gente celebra hoje, dia da ascensão de Jesus, ascensão não significa simplesmente Jesus pegou um desses foguetes espaciais aí, que manda a gente lá para o espaço, e Jesus foi nisso, não. Jesus, durante a vida toda, ele foi vivendo esse Deus que é mais. O ir para o céu, eu até convido a você, que se você pudesse, você já vai, essa direção espiritual já é dentro de uma missa. Mas tem uma partezinha também da homilia da missa, sem direção espiritual, que depois, se você puder, escuta pelo menos a homilia lá na missa das 7 da noite, por exemplo. Mas, quando se fala que Jesus foi para o céu, significa
Jesus foi transformado nesse Deus que é mais. O que é céu? Isso é sem limite. Não se alcança. Assim, não tem um fim, não tem um ponto derradeiro. É por isso que a felicidade é eterna. Mas Jesus hoje falou uma coisa nesse evangelho que põe a gente de cabeça, com a cabeça doendo. Jesus disse: eu estou indo para o céu, estou voltando para o Pai, mas vocês não vão continuar aqui na terra. Não é lá só Pedro, João, Mateus, é também você, eu, Maicon, todo mundo, Ronaldo, todo mundo. Bem. E Jesus falou assim: e não é só ficar aqui na terra comendo. Não é ficar só aqui na terra mexendo em celular. Não é só ficar aqui na terra fuxicando a vida dos outros. Isso de jeito nenhum. Você tem que estar aqui na terra fazendo o quê? Evangelizando. Você só veio a esse mundo para evangelizar. Aí você fala: padre, mas tem uma Bíblia então com sua unidade presente para poder pregar o Evangelho? A gente evangeliza, não precisa de ficar ali toda hora com a Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia no seu coração, você tem que fazer sua leitura diária da Bíblia. Mas o que é evangelizar? Evangelizar é você chegar perto da pessoa e ajudá-la a enxergar que Deus é mais. Diz que teve uma vez um padre, ele quis evangelizar lá na China mesmo, no país, que a gente fala China simbolicamente significa lá para os fim do mundo, né? Lá no país China mesmo, lá no Oriente. E lá não pode, a Igreja Católica, naquela ocasião, até hoje ainda, não pode ser estabelecida, fazer o que faz. Aí esse padre chegou e conseguiu um emprego numa fábrica de automóvel, Mas ele foi, não é tanto para poder fabricar carro, teve que fabricar, porque senão eles iam mandar ele embora, não é? Mas ele pediu a contratação, foi contratado como empregado. A função dele era apertar e desapertar parafuso. E sempre estava perto de alguém. Então, qual que era o objetivo dele? É apertar o parafuso e mostrar para quem está do lado dele que existe um Deus que é mais. Isso que é evangelizar. Você está ali daqui a pouquinho picando a couve no almoço, vai evangelizando ali. Olha, hoje escutei a direção espiritual do Padre Zé Carlos, que me ajudou assim, e começa essas coisas de Deus. Não sei se você já observou, basta você puxar o assunto que Deus entra e faz a coisa chegar, ele é mais. A conversa não tem fim. Não precisa você falar assim, mas como é que vai ser? O começo, o meio e o fim. Você tem só que começar. E o assunto aparece, a coisa rende, e o Espírito vai conduzindo, porque Deus é mais, né? Ali, nós somos evangelizadores. E evangelizar é exatamente isso, você ajudar a pessoa a abrir a sua janela. Ajuda. Vou dar exemplo aqui, quem que deu exemplo agora de novo? O Ivo de novo. A esposa dele, Aparecida Espada, já tem 30 anos. 30 anos de casado? 33 anos de casado. Mas eu não sei porquê, tem umas coisas no Ivo que não mudam. Eu falei: Aparecida, você faz o seguinte, abre a janela. Enquanto ele não abrir a janela do coração dele, da cabeça, isso não vai mudar, não. Mudar-se na força, mudar na formatação. Tem gente que acha que as pessoas é igual uma massa, né? Coloca ali dentro da forma, aquela massa vai adquirir aquele formato daquela forma, né? O ser humano não é assim, não. A gente não muda, não é do lado de fora. Não é a formatação. A pessoa tem que abrir a janela, enxergar. Nosso Deus é bom demais. Você consegue uma libertação. Diz que todo mundo, quando está muito próximo da morte,
Eu não sei quando esses acidentes assim rápidos, eu não sei. Então, pode ser que até lá aconteça isso. Mas que todo mundo, quando está muito próximo da morte ali, ela sabe que vai morrer. Ela não tem palavra para explicar isso. Mas ela, lá no dentro de si, ela começa a sentir isso assim. E ela começa a abrir a janela e começa não a ver com os olhos, mas a sentir aquela presença de que a vida é mais do que esse lugar fechado que nós ficamos, porque não é só a casa que é fechada, o nosso espaço é fechado. Pega o seu espaço de vida, o que faz parte do... Vamos usar um termo aqui um pouquinho oficioso. Você pega o seu contexto. Você tem que abrir a janela do seu contexto. O que é contexto? Contexto significa tudo aquilo que me envolve. No meu caso, eu tenho minha paróquia São Benedito, com suas comunidades. Tenho o colégio com as suas unidades, ao no par. Tenho uma família, mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Tenho meus amigos. Tenho toda essa coisa. Tenho o time de futebol, é bom falar isso hoje, porque está tudo dando certo. Não é? Eu tenho time de futebol, eu tenho... Geralmente eu tenho um partido político, tenho a minha religião, minha denominação religiosa, tem a carne que eu gosto de comer, o doce que eu gosto de comer. A gente tem esse contexto aí, tudo isso que envolve a gente. Irmão, irmã, você é mais do que isso. Você entende? Isso aí, não é que isso é ruim, não, é muito bom, a gente precisa disso aí. É o contato imediato que você tem que ter. Mas abre a janela, você vai valorizar isso que você tem e você vai ver que você é muito mais do que isso. Deus é mais, você também é mais. O ruim nosso é isso. Quando você vai fazer uma terapia com um bom psicanalista, o que ele tenta fazer com você? Ele tenta ajudar você a ter coragem de abrir essa janela sua para você enxergar que você é mais do que o seu problema, ou do que os seus problemas, mais do que o seu contexto. Só isso que te envolve. Se você pegar assim o desenvolvimento de uma pessoa, você fica encabulado de ver. A criança, em princípio, fica 9 meses ali no útero. Se você perguntar para o feto ali com 4, 5, 6 meses, você quer sair daí? Ele vai dizer que não. Aliás, diz que já nasce chorando porque estava tão bom ali, né? Depois que nasce, ele fica ali um período no colo. A criança fica quanto tempo no colo? Depende, né? Se for sapeca, já nasce pulando por aí. Mas fica alguns meses ali no colo. Opa! Por que ele saiu do colo? Abriu uma janelinha, ele viu que tem um chão ali. Tem menininho que põe o dedinho, chora, esperneia e bate até com a mão para poder ir para o chão. Depois ele fala, já não serve mais isso aqui. Abre uma outra janela, já quer ir para o vizinho, já quer ir não sei o que lá. Tem menino aí sofrendo porque não está podendo ir para a escola. Não é porque eles gostam de estudar, não, porque eles gostam da escola. Só ficar dentro de casa, só pai, só mãe, só avó, só irmão. Eles gostam daquilo ali, aquele contexto eles amam muito. Mas eles querem mais. Quer um colega. Já foi feita uma pesquisa disso. A Secretaria da Educação fez uma pesquisa. Os alunos não gostam de jeito nenhum de estudar, mas adoram a escola. Porque eles são mais convívio. É a vida. Mas você tem que abrir essa janela para você enxergar os mistérios. Você é mais, você não é esse trem aí. Olha, tem pessoas que chegam a chorar por causa de uma coisa, como se a vida fosse só aquilo. Você é mais. Vou dar um exemplo muito ruim e doído. Mas uma mulher disse uma vez, padre,
para entrar em depressão. Pensei, aí já não vai entrar não, porque quando a pessoa está para entrar, não sabe. Na depressão você só sabe que vai entrar depois que já está lá. Mas está tudo bem. Por quê? Padre, depois de 22 anos de casados, meu marido foi embora, arrumou outro e foi embora. Minha vida acabou. Minha filha, você ficou 22 anos com seu marido, ele nunca vai sair do seu coração, existe um enraizamento, isso é fato, isso não sai. Mas você tem que abrir a janela para você enxergar que você é mais do que uma mulher desse homem. Você entende? Então, você é dele, foi dele, conviveu, você vai sofrer por isso, mas você não é só isso, você é mais. Você é mais. Voltando aqui à questão da pessoa quando ela está para morrer. A grande alegria na hora da morte é que a pessoa vai ver que ela é muito mais do que um caminheiro. Ela é muito mais do que alguém que acorda e dorme todo dia. Ela faz parte de um todo. Vocês lembram há pouco, ainda nessa quaresma? Se não me engano, foi num retiro que eu cheguei a perguntar para uma pessoa: quantos anos que você tem? 70 e não sei o que lá. Não, você tem 13 bilhões de anos. Que é isso, Bata? Sim, porque quando o mundo começou a existir, você, não como gente igual hoje, mas a sua origem já estava ali. Você entende? Você é muito mais. Você é muito mais. Mas um dia disso aí, a Penha estava triste, coitadinha. Falei, mas o que foi, Penha? Na terça-feira, chegou triste aqui. O que foi? Não, que eu não pude ir no salão para arrumar meu cabelo. Mas, Penha, você nem cabelo tem. Penha, você é muito mais do que cabelo, você é muito mais do que unha. Valoriza, sim, o cabelo, vai lá, dá uma ajeitada nisso. Pode, não faz mal isso. Mas você não é só isso. Você não é só isso. Deus é mais, você é mais. Vamos pegar ainda um exemplo, eu sei que já esgotou meu tempo aqui, mas você pega a natureza. Por que nós hoje estamos com todos esses problemas aí da ordem da natureza? Matando, a natureza está morrendo. Porque durante milhares mesmo de anos, podemos dizer assim, o relacionamento do homem com a natureza foi péssimo. Nós achávamos que uma árvore era só árvore. Achávamos que o passarinho era só passarinho. Achávamos que a cachoeira era só cachoeira. A árvore é mais do que árvore. Ela comunica a vida, uma essencialidade. Aquela cachoeira é muito mais do que aquela água escorrendo ali. É aquele pássaro, aqueles animais, aquele chão que você pisa. Tudo isso é muito mais. Nós achávamos que nós somos o dono disso, nós somos o rei do universo, nós somos aqueles que manda, e a natureza só estava aí para nosso usufruto, né? Para a gente usufruir dela. Não é isso não, a natureza é nossa irmã. A árvore chora com a gente, né? Ela se alegra com a gente. A natureza é muito mais. Um pé de manga que você tem em sua casa é muito mais do que um pé de fruta. Muito mais do que um pé de frutas. Aquela horta que você tem ali, aquela cebolinha, aquela couve, é muito mais do que apenas um pé de verdura. Ela é fonte de vida. Ela é uma manifestação de divindade. Tudo é mais. É isso que é ir para o céu. Ir para o céu é darmos conta de enxergar que tudo é mais. Entenda que o que é agora dentro do contexto não é menos, não é ruim, não é desvalorizado, mas não é só isso. Nós vamos ouvir a última música desse instante. Eu gosto muito de colocar essa música também na direção espiritual, por uma razão. Ela diz: tu és
o centro da minha vida. Esse Deus que é mais e que faz com que tudo se torne mais. Vamos ouvir ao menos um pedacinho dessa música. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. Às vezes, a gente escuta a pessoa dizer: fulano de tal é uma pessoa imprevisível. Você escutou isso? Mas aquele menino é imprevisível, aquela pessoa é imprevisível. Quem que não é imprevisível? Não é? Todos somos imprevisíveis, no bom sentido. Por que somos imprevisíveis? Porque todas as pessoas é mais do que aquilo que você pensa que elas são. Deus é mais, a ordem do que eu falei hoje. Deus é mais, você é mais, a natureza é mais e as pessoas também são mais. Sua esposa, ela é ali a sua esposa, contextualmente. Porém, ela é mais do que isto. Seu esposo, é ali seu esposo, companheiro, mas ele é mais gente, ela é mais gente, mais divina, mais eterna, junto com Deus. Seu filho, às vezes você tem filho e usa o filho como um produto seu, como um investimento seu. Não é isso. Você foi criadora desse filho. Mas ele é mais do que seu filho, ele é filho de Deus também, igual aquela dona disse, o filho dela chamado Eduardo, faleceu com 17 anos. Na hora de despedir, ela disse para o filho: olha, você é meu filho, mas você é mais do que meu filho, você é filho também de Deus, então vai para ele. Você vê como é que é? Essa mulher estava só com a janela aberta, estava com a porta aberta, né? Você é meu filho que eu amo. E falando, chorando. Mas você é mais do que meu filho, você é também filho de Deus. Então vai. Aquele que te gerou está te esperando. Vá. As pessoas são mais. Eu acredito que nós nunca vamos descobrir a totalidade do que uma pessoa. Quando você pega esses moradores de rua, um mendigo, pejorativamente falando, ele não é só um pedinte, não é só um miserável, um pobre coitado.
Ele é muito mais do que aquilo, embora esteja ali todo machucado, maltrapilho, todo destruído, desumanizado, com tudo ali que a gente às vezes não quer ver numa pessoa. Porém, ele é mais do que aquilo. Não é que você quer que ele seja mais. Não é você que está valorizando. Você não tem poder para isso. Você tem que abrir a porta, a janela, abrir a janela, que você vai ver que aquilo ali que está acontecendo com ele é resultado da perversidade do mundo. Mas ele é muito mais do que aquilo. Com tudo isso que acabamos de refletir, você pode constatar que antes de ir para o céu, você pode fazer o quê? Com essa reflexão de hoje, com essa direção espiritual. Antes de ir para o céu, você pode trazer o céu para aqui. Depois você vai viver plenamente lá. O que é trazer o céu para aqui? É ser essa pessoa que abre as janelas, que vê que tudo é mais e que evangeliza, caminhando com esperança. Vamos agora pedir perdão a Deus dos nossos pecados. No silêncio do seu coração, reza a Deus por às vezes você ser tão reduzido. Não fecha, não abre a janela, abre até a janela da casa, mas não abre a janela da sua cabeça, do seu coração, da sua alma. Pede a Deus o perdão por você querer que Deus seja só do tamanho que você acha que Ele é, por você querer que a natureza seja só para a sua utilização, por você achar que você é só isso que se identifica socialmente, você achar que as pessoas é só isso que você vê dela, só o visual. Pede a Deus perdão por tudo isto, por você desvalorizar tanto às vezes essa janela que vai te mostrar cada vez mais. Pede a Deus lá no fundo do seu coração o perdão. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo